Ontem nós falamos sobre, dentro do tema Preparados para Responder, eu falei sobre 1 Coríntios 2, de 1 a 5, realçando a necessidade de, ao estarmos preparados para responder, estejamos também preparados para contrariar as expectativas que os homens têm. E falamos sobre isso com base em 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Não deu para falar sobre os dois últimos versículos, mas nós conseguimos pelo menos expor para os irmãos um esboço simples sobre esse assunto. Hoje, na minha segunda pregação, eu quero, ainda dentro do tema Preparados para Responder, eu quero, dentro disso, e pegando uma carona nesse tema, parafraseando esse tema, eu quero propor que nós também, estando preparados para responder, devemos estar preparados para suprir, a necessidade de mensageiros. Temos que estar preparados para responder, e isso se relaciona com uma necessidade. Nós temos que estar preparados para suprir a necessidade de mensageiros. E existem algumas verdades que o evangelista não deve esquecer ao se preparar para suprir a necessidade de mensageiros. Se ele tiver essas verdades em sua mente, ele terá consciência da necessidade de suprir, do dever de suprir a necessidade de mensageiros. Para falar sobre esse assunto, eu quero apresentar aos irmãos o texto de Romanos 10, quero expor aos irmãos esse texto de Romanos 10, versículos 14 a 18. É sobre esse texto que eu quero falar. É um texto em que o apóstolo Paulo fala sobre o desejo que ele tem de que os judeus sejam salvos. Ele fala sobre isso. Ele começa no capítulo 10 falando sobre o anseio que ele tem de que o povo judeu seja salvo. E quando ele chega no versículo 9, o apóstolo Paulo realça aqui no versículo 9 o único meio por meio do qual alguém pode ser salvo. Ele diz no versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele mostra então aqui como alguém pode ser salvo, em contraste com a expectativa judaica da salvação pelo cumprimento da lei. O apóstolo Paulo prossegue então o seu pensamento, ele para de falar somente dos judeus, depois no finalzinho ele volta a falar novamente sobre os judeus, mas ele faz como que uma pequena digressão para aplicar esse princípio a todos os seres humanos, não falando somente da salvação de judeus, mas a salvação de qualquer pessoa, como ela se processa. Ele diz da necessidade de crer, na necessidade de confessar. O apóstolo Paulo prossegue no versículo 11, dizendo: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E chegando no versículo 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui então o apóstolo Paulo ensina que a fé envolve confissão e
invocação. Nós temos aqui, nesses versículos, um conjunto de elementos que nos ajudam a entender a fé salvadora. A fé salvadora não é uma mera anuência cerebral, uma mera anuência intelectual, diante de certas proposições teológicas. Nós ouvimos certas proposições teológicas, ouvimos certas histórias presentes ali no Evangelho, concordamos com elas e dizemos isso é a fé. Não. Dentro do Novo Testamento, o conceito de fé envolve outros elementos além desses, além dessa mera anuência, desse mero concordar intelectual. É o grande problema que nós encontramos especialmente no Brasil, quando nós falamos da necessidade do incrédulo dele crer em Cristo. Nós dizemos isso, você tem que crer em Cristo, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. E quando nós dizemos isso, num contexto cristianizado como é o nosso, imediatamente a pessoa responde, mas eu já creio, eu já aceitei. Você pergunta, quando você creu, quando você aceitou? Ele diz, eu sempre criei e eu sempre aceitei. É uma espécie de crente que já vem do ventre, né? É o crente desde o ventre, ele sempre aceitou, ele sempre creu, ele não entende a nossa linguagem muitas vezes. Então, quando nós nos deparamos com uma passagem como esta, nós podemos então explicar melhor para a pessoa o que significa crer. Nós devemos mostrar para a pessoa que o crer significa confessá-lo, crer com o coração é verdade, crer de todo o coração na sua obra remidora, mas envolve também confessá-lo, e além disso o texto fala sobre invocar o nome do Senhor. Essa expressão invocar o nome do Senhor, o verbo invocar, ele é usado no contexto de pedir socorro. É como aquele ladrão ali pregado ao lado de Jesus na cruz, ele creu. E crendo o que ele fez, ele invocou o Senhor, lembra-te de mim. Ele não estava pedindo para Jesus ficar no céu pensando, eu lembro que tinha um ladrão do meu lado. Não é isso que ele está dizendo. Ele estava pedindo para que o Senhor Jesus tivesse algumas lembranças acerca do ladrão ali ao seu lado. Quando ele fala, lembra-te de mim, ele está dizendo, Senhor, socorre-me. Socorre-me, quando o Senhor estiver no seu reino, socorre-me. Essa era a súplica dele. É possível que haja uma variante textual, existe uma variante textual com outro significado, talvez ele dizendo o seguinte, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão na cruz talvez tivesse uma expectativa escatológica. Quando o Senhor voltar para reinar, parece que o ladrão na cruz era milenarista. Quando o Senhor voltar para reinar, lembre-se de mim, ou seja, me socorra, eu quero fazer parte do seu reino. E o Senhor Jesus então diz a ele uma surpresa. O Senhor Jesus diz, olha, eu tenho uma surpresa para você. Você não vai ter que esperar eu voltar para você estar comigo. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então existe nesse diálogo essa ironia da esperança escatológica do ladrão, sendo contraposta à promessa imediata do Senhor de estar com ele naquele mesmo dia. Então nós temos que explicar essas coisas para as pessoas. Olha, crer envolve não apenas uma concordância mental, crer envolve também confessá-lo e dizer, Senhor, socorre-me, vem me salvar, eu estou perdido, tem misericórdia de mim, o Senhor é o meu Salvador, lava-me dos meus pecados, recebe-me no seu reino, recebe-me na sua família, dá-me da tua herança, eu quero ser parte da sua casa. Esse invocar, tudo isso são expressões de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos no capítulo 10. E quando ele chega no versículo 14, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a necessidade de mensageiros. Nós temos que estar preparados para suprir essa necessidade de mensageiros. E existem verdades aqui
que devem estar na nossa mente, nós como servos do Senhor, nós como pastores, como mestres, como evangelistas, nós temos que assimilar essas verdades presentes aqui, a fim de que possamos suprir a necessidade de mensageiros. E a primeira verdade presente aqui está consubstanciada nos versículos 14 e 15. Os versículos 14 e 15 mostram a seguinte verdade, importante para nós: a proclamação precede a conversão. Por que temos que suprir a necessidade de mensageiros? Por causa dessa verdade. A proclamação precede a conversão. Não há como haver conversão, nós já dissemos isso ontem. Não há como haver conversão sem que antes haja proclamação. A Deus aprove salvar os que creem pela loucura da pregação. Ninguém poderá ser salvo sem a proclamação. Vejam o que diz o versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É uma pergunta retórica. As perguntas que vêm aqui são perguntas retóricas. São perguntas cuja resposta já está embutida nelas. Elas requerem uma resposta óbvia por parte dos leitores, por parte dos ouvintes. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Resposta: eles não invocarão. Eles não poderão invocar aquele em quem não creram. A invocação, o pedido de socorro, é uma expressão da fé verdadeira. Se eles não têm a fé verdadeira, eles não vão invocar, dizendo: Senhor, socorre-me. O texto prossegue, uma outra pergunta retórica: e como crerão naquele de quem nada ouviram? E aqui é interessante porque é possível entender essa expressão da seguinte forma: e como crerão naquele da parte de quem nada ouviram? A ideia que se tem, a ideia que é possível construir a partir do texto original aqui, é que o próprio Senhor lhes falaria. É como se o próprio Senhor falasse por meio do mensageiro. E de fato, quando nós olhamos para o ensino de Jesus, nós aprendemos que Jesus fala por meio do mensageiro. Quando o evangelista fala e anuncia a verdade, é como se ele fosse a boca do próprio Senhor falando àquela pessoa. Veja o que o Senhor Jesus disse em Lucas 10,16. E isso eleva o nosso trabalho a um nível muito grande, de dignidade, de honra, de responsabilidade. Veja o que diz Lucas 10,16. Lucas 10,16 diz assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Vejam a grande responsabilidade que temos e o grande privilégio que temos. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E prossegue: e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Não é uma questão de valor pessoal a forma como você deve interpretar essas rejeições. Não. O evangelista muitas vezes sai desanimado, se sentindo desvalorizado, como se o Senhor nos prometesse grandes aplausos deste mundo. Não. Lembrem-se, o Senhor diz: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Quando o apóstolo Paulo fala, no versículo 14, e como crerão naquele de quem nada ouviram, talvez ele tenha isso em mente. Como crerão naquele da parte de quem não ouviram? Se o evangelista não apresentou o evangelho a eles, é como se o próprio Senhor não lhes tivesse falado. Como eles poderão crer se eles não ouviram da parte do Senhor nada? E o texto diz na sequência: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essa expressão, quando ele diz como pregarão se não forem enviados, significa que a mensagem não é nossa.
Nós somos meros embaixadores. Nós somos meras pessoas enviadas, mensageiros. Nós não somos a voz. Nós somos o porta-voz e não a voz. E o Senhor precisa de mais porta-vozes, porque as pessoas não ouvirão se nós não falarmos. Nós somos os veículos através dos quais o Senhor fala aos homens. E na sequência, o texto cita Isaías 52:7, que diz assim: como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo está citando Isaías 52:7, que fala sobre o fim do exílio babilônico e a libertação dos cativos da Babilônia. Ele cita o texto que fala quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso aqui é bastante irônico, porque os pés dos viajantes eram a parte mais feia do seu corpo. Eram sujos, eram imundos, eram calejados, eram pés feios. Se você olhar para os pés de um lavrador, se você olhar para os pés de uma pessoa que trabalha na terra, que anda ali com os pés no chão, você vai ver. Eu fui criado num bairro bastante pobre de São Paulo, em que os garotos não usavam sapatos. Eu era um dos poucos que usava sapato, porque na igreja tinha doação. Então eu usava sapato com papelão na ponta, porque o sapato era bem maior do que meu pé. Eu usava sapato, mas meus amigos aí da rua não usavam sapato. E os pés deles eram horríveis, eram sujos, eram calejados, eram até meio deformados ali, eles andando ali no chão, ali correndo pela terra com aquele pé horrível. E naqueles dias não era diferente. Os viajantes, as pessoas, os homens ali em geral que trabalhavam ali na terra ou que viajavam para lá e para cá, mesmo usando sandálias, tinham pés feios. Mas Isaías diz que os pés deles são formosos. Isso significa o quê? Que eles eram bem-vindos. Quando o texto fala quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, isso significa que os mensageiros são bem-vindos. E eles são bem-vindos por quê? Porque eles eram bem-vindos no contexto de Isaías, porque eles anunciavam o fim do cativeiro. A escravidão acabou. O tempo de escravidão acabou. O tempo de tortura debaixo do jugo do rei da Babilônia terminou. E isso, de alguma forma, o apóstolo Paulo relaciona com o nosso trabalho também. Nós podemos nos aproximar das pessoas e dizer para elas: olha, o tempo de escravidão acabou. O tempo de escravidão terminou. Nós não precisamos mais viver na Babilônia. Nós não precisamos mais viver como escravos desse terrível império do mal. Um grande general invadiu Babilônia e ele leva cativos junto com ele aqueles que o seguem. Nós não precisamos mais viver debaixo desse jugo terrível de sofrimento, de pecado, de dor, de vazio na alma. Nós podemos desfrutar de liberdade plena, caminhando juntos para a nossa terra, caminhando juntos para a Palestina, caminhando juntos para Jerusalém. Nós podemos desfrutar disso, e os mensageiros da paz fazem isso, e o apóstolo Paulo relaciona os mensageiros do Evangelho com esses mensageiros da paz, com esses mensageiros que ministraram nos tempos de Isaías. A proclamação precede a conversão. Se esses homens de pés formosos não existirem, não haverá redenção. O texto diz no versículo 17, me adiantando um pouquinho, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A proclamação precede a conversão. É muito interessante ministrar aos homens tendo essas ideias, essas verdades na nossa mente. Porque nós como pastores, nós como líderes temos que ser muito cuidadosos no nosso ministério, especialmente num país como o nosso,
em que as pessoas se definem como evangélicas. Elas se definem como evangélicas quando na verdade nunca conheceram o Evangelho. Nós vemos evangélicos espalhados por todo canto, para lá e para cá. E no entanto, quando conversamos mais de perto, chegamos mais próximos dessas pessoas e falamos com elas, descobrimos que elas não entenderam o Evangelho ainda. Eu, muitas vezes, quando chegam pessoas na minha igreja querendo ser membros ali, da nossa igreja, eu pergunto para a pessoa, eu digo a ela, você é crente? E a pessoa responde, sim, eu sou crente, eu sou da igreja do fogo sagrado e não sei das quantas. Ok. E como foi sua conversão? E a pergunta é, como assim? E eu respondo, como assim, como assim? Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Como você nasceu de novo? O senhor está perguntando quando eu fui batizado? Não. Quando e como foi que você nasceu de novo? E a pessoa diz, pastor, desculpe, eu não estou entendendo as suas perguntas. Irmãos, eu vivo essa situação constantemente no meu ministério, de pessoas que vêm de igrejas evangélicas. E então eu digo a elas, olha, a minha pergunta é a seguinte, quando foi que você teve consciência da sua pecaminosidade e vileza? Quando foi que você teve consciência da sua situação terrível de perdição eterna? E quando foi que, consciente disso, do seu estado de pecado e de perdição, você se aproximou do Senhor, creu nele e disse, Senhor, o Senhor é o meu Salvador, salva-me. Quando foi que isso aconteceu? E a pessoa diz, pastor, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu digo, então você não é crente, você não nasceu de novo. E eu ouço as mais diversas histórias. Pastor, um dia eu cheguei na igreja e eu vi uma luz em cima do Senhor. E aquele dia eu falei, você viu uma luz? Procura oftalmologista então. Porque ninguém se converte vendo luz nenhuma. Pastor, eu fui à igreja, tinha uma dor na perna, a dor passou, nunca mais saí da igreja. Então você continue procurando um médico e orando a Deus para te ajudar, mas isso não é conversão. Louvado seja Deus que a sua perna melhorou, mas você vai para o céu com a perna, vai para o inferno com a perna boa. Isso não resolve nada, isso não é conversão. A conversão envolve ouvir as boas novas, ouvir as boas novas daqueles que têm os pés formosos, daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam que o tempo da escravidão terminou, que o Senhor pode nos libertar, que o Senhor pode nos salvar e nos livrar. É aí que nasce o novo homem, quando ele crê nessa mensagem. E se você nunca ouviu isso, e nunca, consequentemente, creu nisso, você não pode se definir como um crente. Irmãos, eu costumo dizer, e as pessoas assustam com isso, mas o meio evangélico no Brasil é o maior campo missionário que nós temos. O meio evangélico no Brasil é o maior campo missionário que nós temos. Nós temos que começar a enviar missionários para trabalhar entre os evangélicos. Dizer, olha, eu sou missionário entre os evangélicos. Porque esse é um meio carente de evangelistas. As pessoas não conhecem o evangelho no meio dos evangélicos. Não conhecem. Existe uma segunda verdade presente no versículo 16, que deve compor o universo mental do evangelista, enquanto ele se preocupa com o seu dever de suprir a necessidade de mensageiros. Notem, temos que estar preparados para suprir. Para que estejamos preparados para suprir, temos que lembrar dessa verdade, a proclamação precede a conversão. Temos que ter isso em mente, para que estejamos preparados para suprir. Mas há uma segunda verdade, para que estejamos preparados para suprir, é necessário que entendamos também que a proclamação
nem sempre tem aceitação. A proclamação nem sempre tem aceitação. Nós todos gostaríamos de ser como Jonas, pregar em Nínive e a cidade inteira se converter. Até os animais. Mas geralmente a nossa experiência é semelhante não à de Jonas. Geralmente a nossa experiência é semelhante à de Jeremias, o profeta chorão, ou de Isaías, homens que pregaram 30, 40 anos e não viram resultado praticamente nenhum. Nós temos que compreender que, de acordo com o ensino do Antigo Testamento, também complementado por porções do Novo Testamento, muitas vezes temos que pregar para endurecer corações. Isso é terrível. Isso é terrível, mas é parte da teologia do evangelismo. Toda pregação do evangelho tem sucesso, porque toda pregação do evangelho ou quebra corações ou endurece ainda mais. Quando Isaías foi chamado em Isaías 6, o texto de Isaías 6 é pregado em todos os congressos sobre missões. Quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim, e a pregação termina aí. A pregação não continua mostrando o que vem depois, porque o que vem depois é aterrador e ninguém gosta de pregar no que vem depois. E o que vem depois diz: vai e prega a esse povo, e endurece o coração desse povo, para que ele não ouça, para que ele não creia, e para que ele não seja curado. Isaías diz o quê? Vai e prega a esse povo e endurece o coração dele, para que ele não creia, para que ele não seja curado, para que ele não se arrependa. Essa é a sua pregação, esse é o seu ministério é endurecer os corações. Ele diz: Senhor, até quando? Eu faria a mesma pergunta. Por quanto tempo eu vou pregar e endurecer corações? E o Senhor disse: até tudo ser desolado, ou seja, até o final. E ele foi um profeta de grande sucesso, porque realmente todo mundo ficou com o coração endurecido. E esse foi o seu sucesso. Ele cumpriu exatamente o seu chamado, e pelo seu trabalho os corações foram endurecidos. Nós, os pastores, os pregadores, temos que aprender que a palavra de Deus realiza o seu propósito, ou de quebrantar ou de endurecer. E seja quebrantando ou seja endurecendo, o nome do Senhor é glorificado por meio disso, porque é Ele quem faz isso nos corações das pessoas. Nós não podemos mais terminar uma pregação e depois que pregarmos, sentarmos desanimados, dizendo: não surtiu efeito nenhum. Não. É o Senhor quem cuida dos efeitos. E muitas vezes as pessoas dizem não. Isso compõe o nosso trabalho. Isso compõe o nosso ministério. Isso é parte da nossa obra. Muitas vezes temos que pregar para endurecer ainda mais os corações. Quando eu compreendi isso, eu deixei de me sentar depois das pregações e ficar frustrado. Porque eu descobri que o meu trabalho era apenas jogar a semente ali. Se ela iria brotar ou não, isso era obra de Deus e não minha. O que se requer do dispenseiro não é que ele tenha sucesso. O que se requer do dispenseiro é que ele seja fiel. Isto sim. Senhor, eu preguei a sua palavra? Pregou. Eu fui fiel na exposição do texto? Foi fiel. Então agora é com o Senhor, não é mais comigo. Se o Senhor quiser usar isso para quebrantar, louvado seja o seu nome. Se o Senhor quiser usar isso para endurecer, louvado seja o seu nome também. O texto diz no versículo 16: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. E é interessante notar isso aqui, a linguagem que ele usa aqui, porque ele associa o crer ao obedecer. Ele não fala: mas nem todos creram no Evangelho. Ele diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. É um outro verbo que ele usa. E por quê? Muito simples. Porque nós aprendemos, quando estudamos a palavra de Deus,
nós aprendemos que a pregação do Evangelho, a pregação da fé, traz dentro de si um convite, traz dentro de si um chamado. Quando eu prego o Evangelho, eu não preciso necessariamente fazer um apelo. No meio batista, especialmente da convenção onde eu cresci, há um hábito muito comum nessas igrejas, de fazer apelos no final dos sermões. Eu não acho isso necessariamente errado, mas muitas vezes isso se protrai ali, se prolonga por 20 minutos, e começam então invenções, e começam artifícios emocionais, e alguém lá tocando lá o pianinho, né? E o povo cantando, vem já, né? E o coro atrás murmurando, e a luz então fica mais fraca, e todo o ambiente emocional ali, artificial, formado, para tentar convencer a pessoa a ir à frente, para tentar fazer com que o apelo chegue ao coração dela. Eu acho que há um pouco de arminianismo dentro disso aí. Não tem jeito. Temos que perseverar nesse meio evangélico brasileiro. Mas tem lá a mão negra de Armínio ali, né? A mão monstruosa ali de Armínio, sempre presente em algumas igrejas ainda. Mas, isso é desnecessário. Por quê? Porque a pregação do Evangelho, ela já traz embutida nela própria um convite. Eu apresento a salvação à pessoa. Eu apresento a salvação ao pecador e digo, olha, se você crer, você será salvo. Se você não crer, você já está condenado. Eu posso parar aí mesmo. E ele já sentiu o convite. Ele já recebeu o convite. Ele já ouviu o apelo. Eu não preciso dizer mais nada. Eu posso parar aí mesmo. Há um convite lá. Há uma voz agora dizendo, vem, aceite. Se ele aceitar, ele obedeceu. Ele foi chamado e obedeceu. Se ele não aceitar, ele foi convidado. Não foi, ele desobedeceu. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 1,5, fala da obediência por fé. Porque o Evangelho tem embutido um convite, e quem crê está dizendo, eu vou, e obedece a esse chamado, atende a esse convite. É por isso que nós somos os filhos da obediência, e os incrédulos são os filhos da desobediência, porque ouvem muitas vezes e não vão. O Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, elas são obedientes, mas nem todos são assim, e nós, como proclamadores da verdade, nós temos que ter consciência disso, nem todos ouvirão. Isso não deve nos deixar desanimados, isso não deve fazer com que nós abandonemos o nosso trabalho, isso não tem nada a ver com o nosso valor pessoal, isso não depende das nossas habilidades como comunicadores. No texto de ontem o apóstolo Paulo disse, eu estive entre vocês em fraqueza, eu não fiz grandes exposições retóricas, eu não queria que a fé de vocês fosse fundamentada em exposições inteligentes ou atraentes de filosofia humana. Nós devemos entender que a pregação do Evangelho, para ter sucesso, não depende de talento, e aprendemos isso no texto de ontem. Então, quando nós pregarmos o Evangelho e as pessoas não obedecerem, nós não podemos desanimar, devemos continuar indo em frente, suprindo a necessidade de mais mensageiros, de mais obreiros. A grande verdade é que a vasta maioria das pessoas dirão não. E o Senhor Jesus disse que seria assim, porque Ele afirmou que a porta é estreita, que o rebanho é pequeno, que poucos seguem pelo caminho estreito. Pastor, quanto tempo eu tenho? Já acabou? 10 minutinhos. 11 minutos. Ok. Vamos então seguir mais um pouquinho aqui.
Então hoje eu termino, hein? Isso é inédito. Minha esposa perguntou ontem à noite, como foi a pregação? Eu falei, não terminei. Ela disse, grande novidade. Mas hoje ela vai ter uma surpresa. Ok. Existe uma terceira verdade que deve permear a mente do mensageiro que se prepara para suprir a necessidade de pessoas que proclamam a verdade. A primeira delas é a proclamação precede a conversão. A segunda é a proclamação nem sempre tem aceitação. O versículo 16 mostra isso. E a terceira e última é a proclamação, em alguma medida, chega a todos, sem exceção. A proclamação, em alguma medida, chega a todos, sem exceção. Como isso acontece? Bom, vejam o versículo 17, o texto diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que nós temos aqui na segunda parte do versículo 17 é o conteúdo da pregação. O conteúdo da pregação é a palavra de Cristo. E o que é a palavra de Cristo? Bem, nós temos aqui uma possibilidade dupla, porque vocês devem se lembrar do tempo de seminário, quando vocês estudaram a língua grega e tiveram que passar noites decorando os casos na língua grega. E aprenderam sobre o genitivo, o nominativo, o dativo, o acusativo, perdendo o sono ali diante das provas de grego do Novo Testamento. O que nós temos aqui é um genitivo, palavra de Cristo. E como pode ser interpretado ou traduzido esse genitivo, palavra de Cristo? E vocês vão se lembrar agora, quem está com a gramática grega empoeirada em casa, vai se lembrar que pode haver vários tipos de genitivo. Pode ser um genitivo subjetivo, ou pode ser um genitivo objetivo. Estou falando grego? Se for um genitivo subjetivo, então Paulo está dizendo que a pregação é feita por meio da palavra acerca de Cristo. Esse é o conteúdo da mensagem. A palavra acerca de Cristo. Se for um genitivo subjetivo, então o que nós temos aqui é uma palavra que Cristo falou. A palavra que Cristo pronunciou. Qual das duas é a melhor? É a palavra que Cristo pronunciou ou é a palavra acerca de Cristo? O que a mensagem abrange? O apóstolo Paulo foi vago aqui. E ele foi vago aqui propositalmente. E onde ele foi vago, deixe ele ser vago. Se o texto é vago, deixe o texto ser vago. Se o texto tem duas possibilidades, abrace as duas. O que nós aprendemos aqui é que a pregação deve abranger a palavra que Cristo falou e a palavra acerca de Cristo. Esse é o Evangelho. Eu não vou compartilhar experiências, não vou compartilhar milagres, não vou compartilhar outras coisas, não vou falar sobre a minha igreja, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é fantástica, se ela tem grandes programações. Não é esse o trabalho. Não é essa a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é apresentar a palavra que Cristo apresentou e a palavra acerca de Cristo. Esse é o conteúdo da mensagem. O texto realça isso. É assim que se prega, falando sobre Cristo, falando o que Cristo falou. E na sequência o versículo 18 diz, mas pergunto, porventura não ouviram? E aí Paulo surpreende na sua resposta. Podemos dizer, não, muitos não ouviram. Mas Paulo diz, sim, por certo ouviram. Como assim? Ele então cita o Salmo 19,4. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz,
e as suas palavras até os confins do mundo. O que nós temos aqui é o que nós aprendemos no primeiro ano de seminário de Teologia Sistemática. Nós aprendemos sobre a revelação geral, que Deus se comunica por meio da sua criação, que Deus se comunica por meio da consciência humana, que Deus se comunica por meio da história, e aqui realçando especialmente a criação, as coisas que foram criadas. Romanos 1, versículos 20 e 21 falam a mesma coisa, que Deus se comunica com o homem através da criação, através das suas obras. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós mensageiros, nós recebemos da parte de Deus um auxílio prévio. E que auxílio nós recebemos? Nós recebemos o seguinte auxílio: o Senhor também fala aos homens antes de nós chegarmos. O Senhor se aproxima deles e se comunica com eles antes de nós chegarmos. O Senhor se comunica com eles falando sobre a sua grandeza, falando sobre a sua glória, falando sobre os seus atributos por meio das coisas que foram criadas. De forma que quando nós nos aproximamos para anunciar a sua mensagem de salvação, Ele já disse algo àqueles corações. Ele já preparou aqueles corações. Ele não ficou sem testemunho de si mesmo. Ele anunciou já algo acerca de si aos homens. E nós podemos então nos aproximar dessas pessoas. E podemos então começar a falar com elas sobre o Deus Criador. E falando sobre o Deus Criador, que já se comunicou com elas por meio das coisas que foram criadas, nós podemos então fazer com que as pessoas o conheçam, não somente como Criador, mas também como Salvador. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, ele ensina que o homem tem que conhecer a Deus como Criador e como Salvador. Dessas duas formas. E a primeira etapa desse conhecimento, o Senhor já supriu por nós. O Senhor já se fez conhecido pela natureza como Criador. Agora, nós, como seus servos, suprindo a necessidade de mensageiros, devemos nos aproximar dessas pessoas, que já têm um testemunho diário e constante de que Ele é o Criador. Devemos nos aproximar delas com o testemunho constante de que Ele também é o Salvador. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Que o Senhor nos ajude a lembrar dessas coisas, que a proclamação precede a conversão, que a proclamação nem sempre tem aceitação e que a proclamação, em alguma medida, chega a todos, sem exceção. E lembrando dessas verdades, tendo essas verdades gravadas em nossa mente, nós nos preocupemos sempre em suprir a necessidade de mensageiros. Estejamos com efeito preparados para suprir. Vamos orar a Deus pedindo que Ele nos ajude. Senhor Deus, ajuda-nos. Dá-nos que tenhamos uma mente preparada para suprir a necessidade de obreiros e de mensageiros, porque são poucos, essa é a grande verdade, são poucos os mensageiros. Vivemos num país onde o evangelicalismo se orgulha de contar com milhões de participantes, mas sabemos que isso tudo é uma farsa, porque não vemos esses milhões brilhando aí fora. Pelo contrário, o que vemos é o seu evangelho sendo envergonhado, o seu nome, o nome da igreja, o nome dos ministros sendo emporcalhado pela conduta vergonhosa daqueles que se dizem cristãos. Por isso, ó Deus, nós sabemos que temos que ser mensageiros, temos que suprir a necessidade de mensageiros, para que as pessoas ouçam o verdadeiro evangelho e creiam, e sejam salvas de fato, e se unam ao exército do Senhor, e façam parte da sua casa, e sejam herdeiros do seu reino.
Ó Deus, ajuda-nos a não perder de vista estas coisas, a não perder de vista a imensa necessidade que temos de obreiros para a sua seara. E nós que já estamos nesse trabalho, que não deixemos nossos braços fraquejarem, que permaneçamos firmes nesse trabalho, levando o seu evangelho a todos, endurecendo o coração de muitos, mas também, ó Deus, alcançando o coração das ovelhas que o Senhor elegeu. Nós pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.